meus amigos e minhas amigas. Quero desejar nesse dia a todos que está inscrito e visualiza esse canal a paz do Deus Altíssimo que excede todo o entendimento. Quero compartilhar o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão os admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, queridos e queridas do Senhor, neste dia, Deus está te convidando para você ser prudente. Prudente, queridos, é todo aquele que se livra do perigo, é todo aquele que demonstra cautela. Esse é ajuizado, esse vai viver sempre a manifestação de Deus, porque está sendo prudente. Prudente é quando você está sempre acatando, aceitando a vontade de Deus. É quando você sempre quer fazer tudo baseado nos princípios divinos. E quem age dessa forma é grandemente abençoado. Tudo dá certo. Tudo acontece para o nome de Deus ser glorificado. E você será a pessoa que vai recepcionar essa grandeza através da prudência. E Jesus diz que todo aquele que ouve as palavras dele e pratica, esse é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha que edificamos, a casa é Deus, o vivo todo-poderoso, que é a rocha inabalável, que vai nos manter de pé. E quando nós estamos fixados nessa rocha, que edificamos a casa nessa rocha, e hoje a casa somos nós, templo vivo do Espírito de Deus habitar, a casa de Deus habitar. E quando nós estamos fixados verdadeiramente nesse Deus, nós vamos permanecer de pé. Então ele diz que o prudente, na hora que vem a chuva, o vento, na hora que vem as tempestades, vai chegar, mas não vai conseguir derrubar. Pode até tocar, mas não vai destruir, porque Deus está ao favor, está ao lado, Deus está presente. E Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. O prudente teme a Deus. Os olhos do Senhor estão voltados para os retos e justos. Então o olhar de Deus está sempre voltado para alguém que é prudente. Porque quando você é prudente, você alegra a Deus, você busca estar acertando, fazendo tudo conforme a palavra de Deus, com os princípios de Deus, te orienta. E Deus, nesta manhã, quer você prudente. E também há uma diferença aqui daqueles que é imprudente. O prudente, ele não vê o fracasso, a derrota, porque ele está fixado em Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. E o imprudente, ele diz que o imprudente é aquele que ouve as palavras dele e não pratica. Ele conhece, ele sabe, ele gosta, mas ele faz tudo o contrário. Ele se baseia nas suas próprias vontades. Ele age de uma forma muito errônea, porque ele não quer ser prudente.
ele não aceita a vontade de Deus. E ele está sempre causando dano ao seu próximo, prejudicando o seu próximo. Ele está sempre com a mente cauterizada para praticar as coisas erradas. E Deus não aprova o imprudente. O imprudente, ele até acha que vai ter um amparo de Deus, mas quando vem a chuva, os ventos, quando vem as tempestades, a Bíblia diz que o imprudente edifica a sua casa na areia. É aquele que está praticando sempre o erro, que está sempre causando dano, principalmente ao seu próximo, com suas más atitudes, com seu comportamento que não é correto. Aí ele acha que vai ter todo amparo. Aí quando vem as adversidades, ele está edificado na areia, porque na rocha não pode edificar de qualquer jeito. Essa rocha é Deus. Para que nós venhamos a estarmos edificados nessa rocha, temos que assim buscarmos a fazermos a palavra de Deus, assim se cumprir na nossa vida. Temos que estar praticando, temos que estar acatando e colocando em prática. O imprudente, ele não faz nada disso. E quando vem as adversidades, ele está com a casa edificada na areia, ele está enganado. Aí vem toda essa problemática, vem as chuvas, vem os ventos, vem toda a tempestade, e a queda desta casa é grande, porque não teve o amparo de Deus. O olhar de Deus não estava voltado, os anjos não estavam acampados ao seu redor, ele não tinha proteção, ele ficou vulnerável a todos os problemas que ele mesmo causou por causa da imprudência. Mas Deus te quer sendo prudente. Então Jesus, ele pregava, e eles ali gostaram da doutrina de Jesus Cristo, porque Jesus, sempre aonde ele chegou, foi para fazer o bem. E aonde ele está, continua fazendo o bem. E ele está nesta manhã, neste dia, falando contigo para teu bem. Seja prudente, não seja imprudente. E ali todos se maravilhavam com os anúncios de Jesus Cristo. E nós estamos maravilhados, sempre vamos continuar, porque a palavra dele, ela é mais doce do que o mel. Ele pregava com autoridade, com autorização de Deus, e eles viam, acreditavam que era verdade, não como os escribas, porque os escribas eram aqueles que só faziam interpretar as leis dos judeus, eles não tinham autoridade de Deus. Mas o que está sendo anunciado para você neste dia é com a autoridade de Deus, é com a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus anunciando para você. Apenas eu estou aqui pelas misericórdias como vaso para ele me usar. Que Deus continue te dando graça, que Deus continue te dando esse desejo de ser prudente. Você que é prudente, busque a continuar sendo. Você que não está sendo, queira ser prudente, porque a Bíblia diz que todo aquele que é prudente, amado, é aquele que confia verdadeiramente em Deus. E quando você ouve a palavra de Deus e pratica, é porque você confia em Deus. Você também será comparado com o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você vai ter Deus sempre ao teu redor. Assim como Jerusalém está ali, com os montes ao seu redor, protegendo. Você também terá a proteção de Deus. O imprudente é aquele que diz que confia, mas ele não pratica. Ele fica vulnerável a todo contra-ataque. Ele fica vulnerável a toda a adversidade que vem e ele não suporta. Ele não aguenta. Ele não tem a proteção de Deus. E a tendência é cair. E a queda é grande. Mas Deus te chamou para estar de pé, para permanecer de pé através da prudência. Continue divulgando, continue compartilhando com seus amigos, continue semeando esses anúncios, porque eu creio que tem vidas que quando ouve, ele começa a querer entrar nessa dimensão e vai conquistar a grandeza de Deus. Deus continue abençoando todos, em nome de Jesus.